Vamos falar um pouco hoje sobre as potências agrícolas mundiais, destacando-se no primeiro momento os Estados Unidos da América. É muito importante salientar que a distribuição da atividade rural nesse país se dá por meio dos chamados belts, os chamados cinturões agrícolas. Estes belts se caracterizam por serem grandes propriedades rurais, alta mecanização ao longo da sua produção, técnicas avançadas e mão de obra especializada. Todo esse aparato técnico é utilizado para que o resultado seja um resultado com alta rentabilidade. Portanto, são produções intensivas, produções com alto rendimento por hectare. Podemos distribuir essa produção agrícola por 7 grandes espaços e onde há um predomínio de uma determinada cultura. Por exemplo, a área número 1 que veremos ali na faixa do Oceano Pacífico é uma região onde há o predomínio das produções de frutas, o chamado Fruit Belt. Por sua vez, o número 2 é o espaço da criação, a pecuária bovina se destaca em maior escala. O número 3, dividido em duas partes, é o Wheat Belt, o cinturão do trigo. A área número 4, na faixa nordeste dos Estados Unidos, é onde se produz o leite, o Dairy Belt. O número 5 corresponde à região do milho, Corn Belt. O número 6, a produção de algodão, o cultivo do algodão, o Cotton Belt. E por fim, o número 7 corresponde à região onde você tem produção de algumas frutas e atividades diversas, destacando-se especialmente a cana e a laranja. Vale a pena lembrar que a produção norte-americana é uma das mais elevadas do mundo. No entanto, há uma pequena participação dessa atividade no PIB nacional. Ele contribui muito pouco com a economia dos Estados Unidos. Mesmo assim, existem vários incentivos fiscais feitos pelo governo norte-americano para que exista, assim, uma proteção à atividade rural norte-americana. Então, os incentivos fiscais geram protecionismo, ou seja, os produtos oriundos de outros países, os produtos agrícolas de outros países, chegam com menor competitividade aos Estados Unidos. E isso é uma coisa que gera muitos protestos por parte de alguns países, até mesmo como o Brasil, em relação à concorrência desleal, já que os Estados Unidos fornecem uma série de incentivos econômicos para que o produto local seja mais barato que o produto estrangeiro. Quando a gente compara, quando a gente fala um pouquinho sobre potências agrícolas, também poderemos verificar uma grande potência na União Europeia. A União Europeia já tem um pouquinho, uma diferença bastante significativa em relação aos Estados Unidos. Lá, nos 28 países que compõem esse espaço econômico, existem pequenas e médias propriedades rurais, diferente, portanto, dos Estados Unidos. A mecanização ela é bastante significativa e as produções são produções intensivas, ou seja, com alto rendimento por hectare, destacando-se especialmente culturas, vamos dizer assim, mais temperadas, mais voltadas para um clima mais ameno. As batatas, os cereais, os bovinos, os suínos e as frutas são as produções que mais se destacam neste espaço geográfico. Uma coisa que é bastante interessante da gente citar aqui é que, ao longo do desenvolvimento econômico da União Europeia, antes mesmo dela virar União Europeia, em 1962, nasce o chamado PAC, a Política Agrícola Comum existente entre os países membros até aquele momento. E qual a característica do PAC? Né? São financiamentos feitos para incentivar o desenvolvimento agrícola e a fixação também da sociedade agrícola dentro daquele espaço. Há também uma preocupação com o meio ambiente, mas, sobretudo, esse financiamento agrícola também gera atitudes protecionistas, ou seja, existe também, por parte dos países da União Europeia, um incentivo à sua produção e, ao mesmo tempo, que essa produção não seja, de certa maneira, atrapalhada pela entrada de produtos estrangeiros. Também é alvo de protesto de alguns países que afirmam que essa atitude protecionista barateia o produto local e gera um encarecimento do produto estrangeiro, ou seja, não há uma competitividade de maneira mais equilibrada entre esses produtos, seja o nacional ou o estrangeiro. Então sempre pense um pouco nisso. São dois grandes espaços com grandiosíssimas produções, porém com caminhos em alguns desses aspectos um pouquinho diferentes. É isso.